Olá, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Me chamo William Medeiros e nós estamos aqui hoje para falar sobre o Salmo 90, a transitoriedade do homem. Você já pode estar aqui nos seguindo nas redes sociais para receber mais conteúdos como este. Muito bem, o Salmo 90. Nós temos uma temática falando sobre a transitoriedade do homem, o momento temporário, transitório que o homem passa aqui na Terra. Nós temos aqui a nossa aula da EBD, lição de número 5, onde nós temos a leitura bíblica. É o Salmo 90, do verso 1 ao verso 17. O texto áureo ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Tendo a verdade prática, precisamos de sabedoria para viver bem. Dentro nós temos o tópico 1, aspectos gerais, o tópico 2, a eternidade divina, e o tópico 3, a transitoriedade do homem. O Salmo 90, ele tem a autoria de Moisés. Moisés foi o grande legislador de Israel, autor dos 5 primeiros livros da Torá, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O livro de Salmos, ele é um livro poético, é um livro de oração, que era também usado no Shabat. Esse salmo ele foi escrito durante o período que viveu Moisés no deserto. É um salmo de súplica e oração. É a poesia hebraica. Moisés viveu os grandes milagres de Deus no Antigo Testamento. Desde o seu nascimento, o cuidado que Deus tinha com ele no rio Nilo, o seu crescimento no Egito, a primeira fase de 40 anos da sua vida no deserto, ali no Egito, a segunda fase lá no deserto de Midian, como pastor de ovelhas, cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Ali também Moisés pôde receber a instrução do Senhor na sarça ardente, e os últimos 40 anos como servo de Deus, libertador da nação de Israel, onde ali também pôde presenciar as 10 pragas sobre o Egito, o mar se abrindo, a água na rocha, o maná, a provisão a qual Deus dava sobre a vida de Moisés. Que nós possamos aprender nesse primeiro tópico, aspectos gerais, que Moisés estava no centro da vontade de Deus. Assim também nós aprendemos que nós no centro da vontade de Deus, o Senhor vai estar conosco em todo o momento. O tópico 2 vai falar sobre a eternidade divina. Deus, ele é soberano. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, como diz o verso de número 1, reconhecendo de Deus como nosso refúgio ao longo das gerações. Quando falamos em soberania de Deus, podemos falar sobre os atributos a qual a teologia classifica: a onipresença, a onisciência e a onipotência. Berkoff vai trazer uma definição sobre soberania, dizendo que Deus sustenta todas as coisas e determina os fins que elas estão destinadas a cumprir. O livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A eternidade é um elemento imensurável. Nós não conseguimos mensurar a eternidade de Deus. Ela ganha relatividade de tempo, de eternidade a eternidade, para explicar a existência única de Deus perante a finitude do homem, ou seja, o contraste com a fugacidade
da existência humana. A breve existência do ser humano aqui na Terra, retratada nos versos 5 e 6, onde a vida humana é passageira comparada a um sonho que é muito rápido, a erva que brota de manhã e murcha ao entardecer. Nós temos também o elemento de desobediência, que está aí do Salmo 90, dos versos 7 ao 11. Nós entendemos que o ser humano, ele é pecador, ele erra, ele falha. Nós somos consumidos pela ira de Deus devido aos nossos pecados. Deus vê nossos pecados ocultos e nossos erros à luz da sua presença, à luz da sua palavra. O homem, a sua natureza pecaminosa, começou com a desobediência, com Adão e Eva. Mas Jesus se fez expiação pelos nossos pecados. Jesus levou na cruz do Calvário os nossos erros, os nossos pecados. Eclesiastes 3:11, verso A, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E o tópico 3, falando sobre a transitoriedade do homem, vai trazer aqui a primeira consciência, vai trazer aqui a consciência da nossa limitação. O verso 12 ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. É um pedido para que Deus nos ensine a contar os nossos dias, para que possamos obter um coração sábio. Moisés, quando ele escreve este salmo, a noção de tempo na época da Israel antiga é diferente do tempo de hoje. Na antiga Israel observava-se o ano lunar, seguindo as fases da lua. Não havia consciência de horas, minutos, segundos, o dia dividido entre fase clara, dia, e fase escura, noite. O nosso tempo é o Cronos. Não é alinhado com o tempo, o Kairos de Deus. Tudo tem um tempo certo, o momento certo e a hora certa. Eclesiastes 3:1, que tudo tem um tempo determinado debaixo do céu e na terra. Como nós temos investido o nosso tempo? Será que nós temos investido o nosso tempo nas coisas que são passageiras ou nas coisas que são eternas? A consciência dos nossos erros vai dizer que a eternidade de Deus é bem retratada nesse salmo, não é um tipo de afronta e efemeridade humana. O amor de Deus é um bálsamo, uma ferida do homem causada pelo pecado. A desobediência que todos estamos sujeitos diariamente pode ser compensada para uma vida de arrependimento e entrega. E súplica por dias melhores. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das tuas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Fomos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Esse foi o nosso resumo sobre a transitoriedade do homem. Você pode estar aí nos seguindo nas redes sociais, como WP Medeiros, Instagram, YouTube, TikTok e Facebook. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.